Muito bem, nós vamos então para o quadro O que a Bíblia diz, e nós temos aqui perguntas que chegaram pelo WhatsApp do nosso consulente Ronaldo, pastor. Ele faz aqui a pergunta: como fazer para tirar o desejo sexual, pastor? Nós temos o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então devemos ter em mente dois aspectos. Deus, quando nos criou, macho e fêmea, Ele nos criou com esse desejo da sexualidade, e essa sexualidade é que preserva a raça humana. Se o homem não tivesse desejo, isso não teria a procriação. Então esse desejo, ele é legítimo dentro do casamento, por isso Deus realizou o primeiro casamento entre o homem e a mulher, e serão ambos uma só carne. Agora, com a entrada do pecado, esse desejo ele foi alterado para uma situação em que há um desvio, podemos assim dizer, em que esse desvio ele vai ser algo que chega a ser, especialmente nos dias de hoje, com a internet, com tantos meios de comunicação, uma espécie de vício, né? Então, aí já entra um lado muito perigoso, porque um cristão que se ele realmente nasceu de novo, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele agora vai ter a mente de Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Vocês que estão em Cristo têm a mente do Senhor Jesus Cristo. E a mente do Senhor Jesus Cristo é uma mente pura, uma mente limpa, uma mente que vai procurar as coisas que são verdadeiras. Então, o apóstolo Paulo ele fala nesse texto de que deve ser pensado. Ele coloca aqui 6 coisas nas quais pensar. Então, o primeiro assunto que ele fala, tudo que é verdadeiro, coisas verdadeiras. Tudo que está em sintonia com a verdade eterna, na criação e na revelação de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele fala que nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que não tem nada do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, coisas verdadeiras. Ele fala também coisas honestas, tudo que é discreto, decente, honrado e cristão. Isso nós devemos pensar. Também ele fala de coisas justas, tudo que está em sintonia com a justiça e com a retidão. Ele também fala sobre coisas puras, tudo que é casto e santo para o corpo e para a alma. Nós vemos a aplicação que o apóstolo Paulo fala na sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa fé, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, coisas puras, coisas também amáveis, tudo que é agradável e tende a abençoar os outros. Daí Paulo fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor, né?
e coisas de boa fama, tudo que está em sintonia com o bem de todos, o que tem virtude e é digno de louvor. Então são coisas que o apóstolo Paulo, ele apresenta nesse verso 8 do capítulo 4 de Filipenses. Ele apresenta essas 6 coisas nas quais nós devemos pensar. Aproveitando, pastor, aqui a pergunta do consulente, nós temos o cuidado agora de entender um pouco sobre essa questão do desejo sexual. O senhor falou que ele é um desejo saudável, que Deus colocou no homem e na mulher para que eles se relacionem e assim deem continuidade à sua espécie. Claro, dentro da normalidade do casamento, do homem e da mulher, o desejo sexual é saudável, é bom, foi colocado pelo próprio Deus. Agora, o desejo sexual, pastor, antes do casamento, numa fase aí, mesmo da juventude, ou até mesmo já homens ou mulheres maduras, têm essa dificuldade de terem esse desejo sexual descontrolado, o que pode estar causando uma certa perturbação, no caso aqui do nosso consulente, ou até dos demais que estão nos ouvindo nesta hora. Tem aqui o Salmo, pastor, 101, verso 3, muito conhecido, Salmo de Davi, que ele diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disso se me pegará. Então, o cuidado do rei Davi aqui em dizer que não porei coisa má diante dos meus olhos. E a gente sabe que nos dias atuais, através da internet, da mídia, não é? Nós sabemos que há um contato maior com um conteúdo que é destrutivo, com um conteúdo que é pernicioso. E hoje até crianças já, adolescentes, estão tendo acesso a esse conteúdo e despertando neles um interesse, um desejo que ainda não é próprio para a sua idade, nem para o momento da sua vida. Então está aí um cuidado que a gente deve ter com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está ouvindo. Então o prezado consulente se sente fora de controle, esse desejo sexual, precisa seguir a orientação da Bíblia, como o senhor leu em Filipenses 4 e 8. Ocupar a mente com as coisas que são boas, com as coisas que são de Deus, porque senão se vê aí preso a uma sequência de pensamentos que não são bons, são impróprios para até mesmo um cristão. Então esse cuidado com o que se vê e com o que se ouve é muito importante. O próprio Senhor Jesus aqui no sermão profético de Mateus 24, no verso 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então nós estamos vivendo dias em que a iniquidade está se multiplicando, não é? A facilidade das pessoas hoje a terem acesso a um conteúdo pernicioso, maléfico, está muito fácil. Então nós, como cristãos, como pessoas que nasceram de novo para Deus, devemos cuidar, ter cuidado daquilo que estamos vendo, ouvindo, para que isso não venha macular a nossa mente. Então aí o nosso ouvinte deve seguir a orientação da palavra de Deus, deve ocupar a sua mente com coisas boas, saudáveis, e verá que tudo isso passará. O Espírito Santo no controle da nossa vida, nós superamos as crises, os problemas, as dificuldades, sucumbimos à nossa carne, o Espírito se fortalece e a carne é mortificada. E aí o prezado ouvinte, quando estiver casado, poderá ter o seu desejo sexual natural pela sua esposa e com ela ser feliz conforme Deus assim preparou. Não é isso, pastor? Exatamente. O
O Senhor Jesus disse para Nicodemos que importante é nascer de novo, né? Então, quem está em Cristo, nova criatura é. Logo, essa vida está envolvida com Cristo, como Salvador e Senhor da sua vida. E isso engloba todas o ser humano, especialmente esse tipo de pensamento, um desvio que foge do controle, né? É como você dirigir um carro, a velocidade permitida é 80 por hora. Então você procura manter aquele respeito à lei. Assim também é a palavra de Deus, o respeito ao que Deus colocou dentro dessa sexualidade, dentro do casamento. E quando você desrespeita este mandamento, você entra por um lado que é perigoso. O temor do Senhor já é perdido. E aí a pessoa fica desorientada. Aproveitando também essa formulação dessa pergunta, desse assunto tão importante, que o irmão mesmo falou, sinto no coração também de dizer o que Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Então o irmão falou antes do casamento as práticas sexuais que as pessoas já vêm do mundo, né? Então precisamos ter cuidado. Quando Deus nos perdoa, mas muitas das vezes ainda estamos envolvidos com práticas do velho homem e queremos trazer para Deus abençoar. São práticas imundas. Como é que Deus vai abençoar o profano, o imundo? Deus, Ele quer abençoar o puro. Se um casal vive, por exemplo, estão vivendo maritalmente, mas ainda não consolidaram civilmente esse relacionamento e tem o temor de Deus, é importante que a pessoa regularize essa situação para que Deus realmente esteja sendo honrado dentro desse relacionamento. Não podemos achar que Deus vai abençoar um relacionamento que, fora da Bíblia, não está correto. Então é importante essa parte, né? Muito bem, existem dois textos aqui na carta aos Hebreus, bem próximos aqui um do outro, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então é um período da nossa vida em que o Espírito Santo está atuando, promovendo em nós a santificação, a preparação para nós nos encontrarmos com o Senhor. E no capítulo seguinte, o 13, no verso 4, corrobora aí o que o pastor acabou de falar. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e aos adúlteros Deus os julgará. É importante também, dentro desse texto, observarmos e termos o cuidado de saber que essas intimidades entre marido e mulher, isso também tem um certo limite, né? Porque hoje tem tanta fantasia, tanta ilusão, e não é porque também está dentro do relacionamento conjugal, não deve existir um respeito entre o corpo da esposa, o corpo do marido. E nós sabemos que existe, infelizmente, aberrações, práticas, como já ouvimos perguntas aqui, que são até de baixa expressão, de falar de público. Isso não são práticas de um casal que vive no temor do Senhor. Então devemos também ter o cuidado com essas práticas, porque são práticas mundanas, indecentes, que ferem a dignidade do cônjuge que está envolvido. Então, esse cuidado é muito importante dentro desse importante assunto que é esse relacionamento sexual. E nós agradecemos, pastor, ao consulente aqui por nos trazer essa pergunta, porque ela é importante.
não é? Alguns cristãos muitas vezes se queixam de assuntos relacionados à área sexual não serem falados na igreja, né? Eles queriam falar a respeito para que não sejam aí influenciados de modo negativo, né? Porque se a igreja não fala, o mundo vai falar. Aí o cristão muitas vezes está seguindo uma orientação que é do mundo e não é da palavra de Deus. Então a importância do pastor estar orientando, porque muitos que estão nos ouvindo agora acendem um alerta, né? Como está a minha vida sexual? Não é? Está digna? Está correta diante de Deus? O que eu preciso mudar, melhorar? O que eu preciso fazer para estar dentro da vontade de Deus? Isso é muito importante, não é? Apesar de ser o casal, o marido e a mulher, não vale tudo, não. Não é porque fechou a porta do quarto, agora só eu e você, e vale tudo. Isso é um grande engodo de Satanás. Eu lamento porque uma vez, pastor, em uma palestra, o pastor, com muita simplicidade, um pastor, ele falava sobre o relacionamento do casal. E ele, em dado momento, a palestra, disse: olha, quando estiverem vocês no quarto de vocês sozinhos, aí vale tudo. E naquele momento, entre os presentes, estava uma irmã que tinha insistido muito para o marido não crente frequentar aquela palestra sobre casais. E lá estava o marido não crente ouvindo da boca do pastor, que era pastor da sua esposa, dizendo que entre quatro paredes valia tudo para o casal. Como é que ficou essa irmã? Qual o constrangimento que ela passou a partir dali? Um homem mundano, com práticas mundanas, agora querendo forçar um relacionamento impróprio com a sua esposa, e aí agora com respaldo dessa palavra mal falada, mal colocada, mal pensada por parte deste palestrante. Então é importante o assunto, o tema é bom, porque nós temos que ser felizes. E a nossa felicidade está intimamente ligada em fazer a vontade do nosso Deus. Se estivermos dentro da vontade do Senhor, que bênção, né, pastor? Que bênção colocar nossa cabeça no travesseiro e descansar nas promessas do nosso Deus. Amém. A próxima pergunta, ainda do consulente, pastor, é com relação à oração e o jejum. Ele está fazendo uma afirmação, deixando o seu comentário, né? E aguarda de nós aqui também um comentário a respeito disso. Oração e jejum não salvam. Se nós, os cristãos, não tivermos sido transformados, pastor. Parece incoerente essa. Orar e jejuar se a pessoa não foi transformada, pastor? É possível? Em primeiro lugar, quem nos convence e nos transforma é o Espírito Santo, né? A ação soberana de Deus, dentro da responsabilidade nossa também, de estarmos cedendo o nosso coração para o agir de Deus em nossa vida. Aí ocorre a transformação. Agora, a oração e o jejum são práticas que, quando a pessoa é transformada pelo poder de Deus, ela vai querer estar na presença de Deus. E o apóstolo Paulo fala mesmo que devemos orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17. Também fala a respeito do jejum, que certas castas demoníacas só iriam sair com muito jejum e oração. Então o jejum é uma prática muito saudável no sentido espiritual, podemos assim dizer, porque nos fortalece, nos dá controle do nosso corpo, põe cabresto no nosso corpo, a dominar o nosso corpo. Inclusive, é uma recomendação para a pergunta anterior, né? O que fazer para a questão do desejo sexual, a prática, o hábito do jejum, prezado ouvinte que nos formulou essa pergunta, é muito importante, porque quando você controla, faz o jejum, deixa de se alimentar, um almoço, uma janta, você está controlando o seu estômago. E você também vai controlar esse impulso
porque é um impulso prejudicial para a sua mente, para o seu corpo. Então, é uma recomendação que é possível fazer na vida cristã para mudar hábitos, mudar pensamentos que realmente vão trazer benefícios para a nossa vida espiritual e física. Pastor, aproveitando, vamos ler alguns textos aqui que falam sobre a prática do jejum. Nós temos um texto aqui em Joel, capítulo 2, verso 12 e 13, que eu até pediria para o senhor comentar a respeito. Eu vou estar lendo para o senhor e para os ouvintes. É o livro de Joel, é o segundo livro dos profetas menores, depois de Oséias vem Joel. E ele fala aqui, interessante esse texto, que é o próprio Deus recomendando o jejum. E por qual motivo? Então, veja bem, o prezado ouvinte, a importância do jejum aqui aplicado nesse texto. Então, Joel, capítulo 2, o verso 12 e 13, diz assim, pastor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em amor, e se arrepende do mal. O que dizer desse texto, pastor? Aqui fala de arrependimento, né? Convertei-vos a mim. Então é um tempo de um chamamento ao arrependimento. E o profeta Joel, ele utiliza essas práticas, né? Como você deve se arrepender? Com jejuns, com choro e com pranto, com pano de cinza, né? Como nós vemos nos textos do Antigo Testamento, as pessoas se cobriam de vergonha de coisas praticadas contra Deus. Então, realmente é assim que Deus nos exalta, né? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus e Ele, no seu tempo, vos exaltará. Muito bem. Um outro texto, pastor, que nós vemos que é importante aqui para o nosso consulente, os nossos ouvintes, é o de Atos, capítulo 13, pastor. Ali estava a separação dos obreiros, dos missionários, e o texto fala com muita clareza da prática do jejum. Diz aqui, como um título para esse capítulo 13 de Atos, a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 3, e eu peço para o pastor também comentar esse texto que está falando sobre jejum. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo fala, pastor. E como fala, né? Amém. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Então nós vemos aqui 4 coisas que eles fizeram. Jejuaram, oraram, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Então encontramos esse ingrediente tão importante do aspecto espiritual dessa igreja de Antioquia, né? Na viagem de Paulo, como esses irmãos estavam se apresentando diante de Deus, tinha uma prática já rotineira, vamos assim dizer, também na prática do jejum. Como é importante estarmos orando. E graças a Deus que nesse ano podemos, nessa prática aí, temos os cultos de terça-feira,
sempre depois, antes de cada culto, temos um período de oração. E tivemos 4 semanas de orações aqui na igreja. E tivemos a oportunidade também de termos uma vigília. Isso realmente é o que segura a igreja nos trilhos. Porque se a igreja não estiver debaixo da oração, do jejum, ela facilmente vai sair dos trilhos. Vai acontecer coisas que não vamos ter o vigor espiritual para poder conduzir a igreja, né? Então, realmente é fundamental essa prática. E a gente viu aí nesse texto de Atos 13 que os irmãos foram separados para a obra missionária, obra importantíssima, e eles oravam, jejuavam, pedindo a Deus a direção. E o texto fala, e o Espírito Santo falou, deu a direção para os líderes ali, olha, separa Barnabé e Saulo, tem uma obra missionária para eles realizarem. E pela direção do Espírito Santo eles agiram e foram bem-sucedidos para a glória do nosso Deus. Amém. Nós vemos também o próprio Senhor Jesus, quando ele vai escolher os seus 12 discípulos, 12 apóstolos, ele passa a noite toda orando, né, pastor? E no dia seguinte, então, ele faz a separação. Então veja aí a importância da oração e do jejum na vida do próprio Senhor Jesus. Ele, sendo o próprio Deus, não dispensou esse recurso maravilhoso da oração, como também do próprio jejum, que ele esteve um período bem extenso de jejum, 40 dias jejuando. Então isso para nós é importante entendermos e fazermos também. Aqui, com certeza, um cristão transformado, ele procura o recurso da oração e do jejum para se fortalecer e permanecer fiel ao Senhor. Esse exemplo que o irmão deu do Senhor Jesus, podemos fazer um questionamento, que mesmo o Senhor Jesus orando, sendo Deus, ainda teve a escolha de Judas. E Judas foi o traidor. Então, o que nós podemos deduzir disso? Que mesmo diante de toda a consagração, ainda o inimigo ele pode encontrar brechas. Não que Jesus tinha brechas, mas vemos a natureza humana de como o inimigo ainda se levanta diante de um período tão próprio Jesus, a própria oração, próprio jejuns, e nós que somos miúdos, Quanto mais precisamos orar, jejuar, para não sermos enganados pelo inimigo. Pelo inimigo das nossas almas.